Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pois é, galerinha, passada essa semana de prova, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Vocês vão abrir aí na página 48, onde fala sobre desigualdades e inequações. Vocês lembram que inequações vocês já estudaram no ano passado, né? Vocês estudaram inequações e esse ano a gente vai rever, certo? Então, abrindo aí na página 48, vamos lá para nossas situaçõezinhas aí, beleza? Então, galerinha, vamos ver aí um pouco dessa introdução, né? Então, aí nós temos o seguinte. Paulo tem um carro flex que pode ser abastecido só com etanol, só com gasolina ou com a mistura dos dois combustíveis. Hoje, com o tanque do carro vazio, ele foi a um posto de abastecimento que vende etanol a R$ 3,00 e o litro de gasolina, né, a R$ 4,50. Paulo pretende colocar 50 litros de combustível no tanque, gastando R$ 180 no máximo. Para isso, quantos litros de álcool ele deve comprar no mínimo? Problemas como esse podem ser resolvidos por meio de inequações, desigualdades que contêm incógnita, certo? No caso de inequações, né, são desigualdades que contêm incógnita. Neste capítulo, vamos aprender a resolver inequações do primeiro grau. Então, vocês já sabem, né, pessoal, como as equações, né? Eu expliquei para vocês que equações é quando tem igualdade, certo? Se não tiver igualdade, ele é chamado recebe o nome de desigualdade e aí nós temos uma inequação, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver agora as relações de desigualdades. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui, ó. Quando comparamos dois números reais, A e B, então, pessoal, aqui está dizendo que A e B são dois números quaisquer, certo? É válida exatamente uma das relações entre eles. Ou A é igual a B, certo? Ou seja, pode ser A e B pode ser dois números iguais. Ou A pode ser menor do que B, ok? E A pode ser maior do que B. Pode existir uma dessas relações, ok? A primeira relação, A igual a B, ela é uma igualdade, certo? Porque já tem aqui igual, né? Igualdade. Agora, as outras duas relações, A menor que B e A maior que B, são chamadas de desigualdade, certo? Porque são diferentes, beleza? Então, vamos aqui para um exemplo, ó. Nós podemos dizer aqui que 3 mais 1 é igual a 4, né? Isso aqui é uma igualdade, certo? Que 3 sobre 4 é a mesma coisa que 0,75, né? Que também é igualdade. Se você dividir 3 para 4, você vai encontrar esse valor. Agora, se eu tenho 2 quintos e 4 quintos, é uma desigualdade, porque 2 quintos é menor do que 4 quintos, ok? E menos 5 e 0, né? É uma desigualdade, porque menos 5 é menor do que 0. Ok? Então é isso, pessoal. Igualdade é quando tem um sinal de igual. Se não tiver o sinal de igualdade, ele é chamado de desigualdade. Ok? Partindo agora para a página 49, certo? Partindo para a página 49, aqui tem outras relaçõezinhas, certo? De desigualdades. Aqui em cima, pessoal, nós temos aqui, ó. Há também relações que combinam os sinais maior ou menor com o sinal de igualdade, certo? Que também consideraremos desigualdades, que são elas. Aqui em cima tem A é menor ou igual a B. Se tiver o sinalzinho assim, pessoal, ó, esse aqui é o sinalzinho de menor, certo? Se ele vier com tracinho embaixo, ele pode vir assim ou na vertical, certo? Se tiver esse tracinho aqui, ou assim, certo? Tanto faz aí, assim ou assim, né? Dá no mesmo. Isso aqui é chamado de menor ou igual. Se for para o lado contrário, né? Se for assim ou assim, é chamado de maior ou igual, certo? Então aqui nós temos o seguinte aqui, ó.
Aqui em cima nós temos essas relações, né? E aqui diz o seguinte, ó. A desigualdade A menor ou igual a B é verdadeira quando A é menor que B e quando A também for igual a B. Então, quando eu digo que A é menor ou igual a B, isso quer dizer que A ele pode ser B, como também pode ser qualquer número menor que B, certo? E se eu digo que A é maior do que B, então A ele pode ser B, né? Pode ser igual a B ou pode ser maior do que B. Eu vou explicar com números daqui a pouco, ok? Aqui diz aqui exemplos, né? O primeiro exemplo diz assim, ó. 3 mais 1 é menor ou igual a 6? É. Ele é menor do que 6. Se ele é menor, então essa igualdade é verdadeira, né? Agora, se eu dissesse 3 mais 1 é igual a 6, aí estaria errado. Mas quando eu digo menor ou igual, ele pode ser menor? Pode ser menor. Então, se ele é menor, então está verdadeira essa igualdade. Quando eu digo aqui, ó, que 6 vezes 3 é menor ou igual a 18. 6 menos 3 é menor ou igual? Ou igual, né? 6 menos 3 é igual a 18. 6 vezes 3. Então, nesse caso aqui é verdadeiro, porque ele tem um sinal de menor ou igual, certo? Então, ele pode ser menor? Pode ser menor. Pode ser igual? Pode ser igual também. Agora, se tivesse o sinal só de menor e não tivesse o sinal de igual, só o sinal de menor, aí estaria falsa essa afirmação aqui. Se fosse só o sinal de menor. Mas como aqui está menor ou igual, então está verdadeiro. Aqui embaixo diz o seguinte, letra C. Menos 1 vezes 8 é maior ou igual a 8. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Menos 1 vezes 8 dá menos 8. Menos 8, pessoal, ele é menor do que 8. Certo? Menos 8 é menor do que 8. Então, nesse caso, estaria falso. Certo? Ah, mas e o igual? Também é diferente. Menos 8 é diferente de 8. Então, mesmo que fosse só o sinal de igual, também estaria errado. Ok? Aqui fala aqui o seguinte. As relações de desigualdade são duas a duas equivalentes. São equivalentes, ou seja, expressam o mesmo fato matemático, os pares de relações. Por exemplo, se A é menor que B, então B é maior do que A. Por exemplo, se 1 é menor do que 2, então 2 é maior do que 1. É isso? Por exemplo, se A é maior do que B, então B é menor do que A. Isso quer dizer o seguinte, se 3 é maior que 2, então 2 é menor que 3. Certo? Aí aqui, e a outra é equivalente, é parecido, certo? É a mesma situação, não vou tá alongando muito nessa situação não, aqui não. Então vamos para o próximo aqui, ó. A próxima relação aqui diz o seguinte. As relações de desigualdades combinadas com a relação de igualdade podem ter leituras e interpretações equivalentes. Observe o quadro a seguir. Então vamos analisar aqui esse quadro, certo? Para a gente poder ver as linguagens, ok? Então vamos lá, ó. Se eu tenho a relação x menor ou igual a y, certo? A relação x menor ou igual a y, o que é que eu posso interpretar aqui? Eu posso fazer o seguinte, que x é no máximo igual a y. No máximo, certo? X é no máximo igual a y. Certo? Isso quer dizer o seguinte, ó. X pode ser y? Pode ser y. Mas ele pode ser mais do que y? Não. Ele só pode ser menor do que y. No máximo, x só pode ser igual a y. O que é que a gente sabe? X é maior do que y? Não. X não é maior do que y. X pode ser igual e pode ser menor. Ok? E x não excede y. O que é não exceder? Não ser maior, né? Não ser maior. Beleza? Aí, para esse caso aqui, ó. X maior do que y, né? X maior ou igual a y. Isso quer dizer o seguinte. Que x é no mínimo igual a y. Ou seja, no mínimo aqui ele pode ser y, x. Ou x pode ser igual a y, né? E não, x não pode ser menor do que y. Beleza. Então, vamos agora para o exercício, certo? Eu vou explicar para vocês o exercício, ok? Explicando a primeira questão você vai fazer parecido com esse exemplo aqui.
Eu posso dizer que essa igualdade aqui é verdadeira? Essa desigualdade é verdadeira ou não? Vamos verificar aqui, ó. Se eu tenho 3 mais 5, ele é menor do que 40? Vamos verificar. 3 mais 5 quanto é? Não é 8? 8 é menor que 40? É. Então essa igualdade ela tá verdadeira. Certo? Aqui, por exemplo, 2 elevado a 3 é maior ou igual a 2 vezes 3? Aí eu tenho que saber quanto é 2 elevado a 3. Eu vou resolver aqui o primeiro membro, né? Então, aqui ó, resolvendo, aqui eu tenho 8. 2 vezes 3, aqui eu tenho 6. 8 é maior ou igual a 6? É. 8 é maior que 6, então tá verdadeiro. Perceba que aqui é que nem uma equação, né? Na equação nós não temos o primeiro membro e o segundo membro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2x mais 3 é igual a x mais 8. É assim? O que é que acontece aqui? Essa parte aqui, a igualdade não divide o primeiro membro e o segundo membro. Então aqui vai ser a mesma coisa. Esse sinal de desigualdade, ele vai dividir o primeiro membro e o segundo membro, ok? Aí voltando aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elevado a 3 é 8, 2 vezes 3 é 6. 8 é maior ou igual a 6? É. Então essas duas desigualdades são verdadeiras, ok? Então é isso que vocês vão aplicar na primeira questão, ok? Aí vamos lá. E na segunda questão, professor, o que é que a gente faz? Pronto, na segunda questão vocês vão aplicar esse conhecimento aqui, certo? Vocês vão aplicar esse conhecimento aqui. Quando eu digo, lá tem um exemplo que é o seguinte, ó. Quando eu digo tal letra é menor do que outra. Aí eu faço, por exemplo, x, o sinalzinho de menor, y. Isso quer dizer que x é menor que y. Aí diz o seguinte, tal número excede outro, né? Tal número excede outro. Então, se eu digo que A excede B, isso quer dizer que A é um valor acima de B. Então, se A é acima de B, então eu digo, ó, que A é maior que B, certo? Aí, por exemplo, se eu digo que tal número é pelo menos igual a outro, certo? No mínimo é igual a outro. Então eu digo que esse número C é maior ou igual ao outro, certo? Ó, ele é no mínimo esse aqui, mas ele é maior, certo? Agora se eu dissesse que C é no máximo igual a D, eu faria que C é menor ou igual a D, certo? Então é isso que vocês vão aplicar na segunda questão. Na terceira questão, pessoal, vocês vão fazer o que eu vou explicar agora, certo? Vocês vão fazer o que eu vou explicar agora aqui, ó. Na terceira e na quarta, vocês vão fazer isso aqui que eu vou explicar agora. Ó, existem algumas propriedades da desigualdade, certo? Algumas propriedades da desigualdade que eu vou explicar aqui uma a uma, ok? Então vamos lá. Na primeira propriedade, pessoal, tem o seguinte, ó. Tem aqui o seguinte, primeira propriedade. Se eu tenho esse valor aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, como que esteja ali, pronto. 7 é menor do que 9, ok? Pronto. 7 é menor do que 9, beleza? Então vamos lá. A primeira propriedade diz que se eu adicionar, certo? Se eu adicionar ou subtrair o mesmo número de cada lado do membro, essa desigualdade permanece a mesma, ok? Por exemplo, aqui tem 7 é menor do que 9. Se eu colocasse aqui 7 mais 3, certo? E colocasse aqui no 9 também mais 3. Perceba que eu adicionei o mesmo número em ambos os lados. Essa desigualdade vai permanecer a mesma? Esse lado ainda vai ser menor do que esse? Se a gente parar para analisar, ó, 7 mais 3 é 10, 9 mais 3 é 12. Então ainda vai permanecer igual. Ou a desigualdade vai permanecer a mesma, certo? Aí, por exemplo,
Se eu fosse reescrever aqui, que é o que vocês vão fazer na terceira, né? Por exemplo, eu quero adicionar 5 aos dois membros, né? O que é que vai acontecer? Se eu adicionar 5 aos dois membros, vai ficar 7 mais 5, né? Perceba que vai ficar menor do que 9 mais 5. Perceba que eu adicionei o mesmo membro aos dois, o mesmo número aos dois membros. Então a desigualdade permanece a mesma. Então eu posso escrever assim, ou eu posso escrever, se eu adicionar 5 aqui, vai ficar 12. Se eu adicionar 5 aqui, vai ficar 14. Então perceba que eu posso escrever assim ou assim. Por exemplo, se eu adicionar menos 4 aos dois, menos 4, né? Então eu faço 7 menos 4, né? Posso fazer aqui, ó, 7 menos 4 vai ser menor do que 9 menos 4. Ok? Ou eu posso escrever aqui, né? Que vai ficar aqui o seguinte, ó. 7 menos 4, 3. 9 menos 4, 5. Perceba que a desigualdade permaneceu do mesmo jeito, ok? Vamos agora para outra propriedade. A outra propriedade, pessoal, é a da multiplicação, certo? Por exemplo, se eu multiplicar esses dois membros pelo mesmo número positivo, certo? Se eu multiplicar esse por um número positivo e esse por outro número positivo, então o que é que vai acontecer? Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, 7 vezes 3 e 9 vezes 3. Se eu multiplicar 3 ambos aos lados, né? Então vamos lá. Vai ficar, ó, 7 vezes 3, né? E 9 vezes 3, certo? Ou eu posso escrever aqui, ó, 7 vezes 3, 21. 9 vezes 3, eu tenho aqui 27, ok? Aí vamos analisar. Se eu multiplicar esses dois lados por um número positivo, a desigualdade vai permanecer a mesma? Se a gente analisar, vai. Porque 21 não é menor do que 27? E aqui, também é a mesma coisa. 3 vezes 7 é menor do que 9 vezes 3. Isso aqui também vale, pessoal, se o sinal tivesse trocado, viu, pessoal? Se tivesse, por exemplo, 10 maior que 9, essas propriedades também valeriam para a mesma situação, certo? Só que aqui o sinal seria trocado, ok? Então é isso que vocês vão fazer aí na terceira questão, certo? Na terceira questão vocês vão fazer isso. Na quarta questão, ele só pede para vocês colocarem esses sinalzinhos aqui, ok? Na quarta questão. Aí vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo. Então perceba que se eu multiplicar aqui ambos os lados pelo mesmo número, certo? Se eu multiplicar pelo mesmo número, a desigualdade permanece a mesma, ok? Se eu multiplicar pelo mesmo número positivo. Professor, e se eu multiplicar pelo mesmo número negativo? Então vamos lá. Se eu multiplicar ambos os membros aqui por menos 2, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho 7 vezes menos 2. E eu vou ter aqui 9 vezes menos 2, ok? Ou eu posso escrever assim, ó. Quanto é 7 vezes menos 2? Dá menos 14, ok? Quanto é 9 vezes menos 2? 9 vezes menos 2 é menos 18. Menos 14 em relação a menos 18 é menor ou maior? Se a gente analisar, quando os sinais são negativos, quem tem um módulo mais próximo do zero é o maior. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que vai acontecer com o sinal? Ele vai trocar de lado. Ou seja, menos 14 é maior do que menos 18. Então, o que é que acontece? Se eu multiplicar, então se isso aqui é maior do que 18, menos 18, então esse número vai ser maior do que esse. Então, o que é que acontece, pessoal? Se a gente multiplicar ambos os lados por um número negativo, o que é que vai acontecer com o sinal? Ele vai inverter, certo?
Se eu multiplicar esse lado pelo sinal negativo e esse por sinal negativo, esse sinal aqui, ele vai inverter. Por exemplo, se ele é menor, quando eu multiplicar por um número negativo, ele vai virar um número maior. Se esse aqui fosse, por exemplo, 10 maior do que 3. Se eu multiplicar aqui por um número negativo, tanto esse lado quanto esse lado, o que é que vai acontecer com o sinal? Ele vai mudar de lado, certo? Isso aqui também vale para os sinais maior ou igual e menor ou igual, certo? Ele também vai mudar de lado. Então é isso que vocês vão fazer aí na terceira e na quarta questão, ok? Então já expliquei aqui as três propriedades. Agora na quinta questão, pessoal, ele pede para você escrever aí uns números, ok? Por exemplo, se eu digo aqui o seguinte, ora, se eu digo que x é um número menor do que 10, por exemplo, menor do que 10. O que acontece aqui? X pode ser 10 nesse caso? Não, x não pode ser 10. X só pode ser no máximo, aí se a gente for trabalhar com números reais, certo? Nesse caso, trabalhando com números inteiros, viu, pessoal? X pode ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1 e assim por diante, ok? X pode ser isso aqui. Se eu dissesse aqui, qual é o menor valor que x pode ser aqui? O menor valor a gente não sabe, porque ele pode vir por menos infinito, ok? Mas qual é o maior valor que x pode ser aqui em números inteiros? O maior valor, x é 9, né? O maior valor que x pode ter aqui em números inteiros é 9. Porque 9 não é menor do que 10, então esse é o maior valor, né? Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, x maior do que 5, por exemplo. X maior do que 5. O que é que eu vou escrever? Os números maiores do que 5. Se eu trabalhar com números inteiros, então nós vamos ver aqui. Quais são os números maiores do que 5? Números inteiros. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Se eu perguntasse qual é o maior valor maior que 5, você tem como dizer? Não, porque vai ser um número infinito, né? Mas eu posso dizer qual é o menor valor maior que 5? O menor valor maior que 5 é 6, certo? Aí vamos lá. Se eu tenho agora essa situação aqui, ó. Deixa eu só... Aliás, vou colocar assim. 3x maior ou igual a 60, por exemplo. O que é que eu faço aqui? Para facilitar, pessoal, perceba que aqui está quase uma equação, não é isso? Está quase uma equação. O que é que vocês vão fazer, ó? Esse 3 passa dividindo, então você vai ter, ó, x maior ou igual a 60 dividido por 3. Então vocês vão ter que x é igual a 20. Ou x é maior ou igual a 20. Ok? Aí vocês vão determinar quais são os números maior ou igual a 20. Então perceba aqui que já tem o sinal de maior ou igual. Então perguntar a vocês, x pode ser 20? Pode. X pode ser 20 porque aqui diz o sinal de igual, certo? Agora, se fosse esse sinal aqui, x não poderia ser 20. Nesse caso, x pode ser 20. Então eu começo 20, aí eu venho 21, 22, 23, 24, certo? E assim por diante. Ok? Qual é o menor valor que x pode ser? O menor valor que x pode ser é 20. E o maior? O maior eu não sei. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. A aula de hoje é isso. Lembrando que qualquer dúvida me procure no WhatsApp, certo?
E a atividade de vocês vai ficar na página 51, questão da 1 até a 5, beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Até mais, até a próxima aula.